Bom, pessoal, agora a gente vai comentar um pouco sobre a seção 6.2, em que a gente vai criar e implantar uma aplicação web simples usando o Docker, certo? Então, a ideia é compreender de maneira geral. Então, assim, primeiro, o que é Docker, né? Docker é um conjunto de tecnologias que permitem com que a gente implemente o conceito de container. Então, digamos que é uma implementação, um sabor de container. Você poderia ter outras, e há outras implementações de containers, né? Então, assim, o que é que viabiliza o Docker? Tem três tecnologias que são, inclusive, familiares para quem é do mundo Linux, né? Namespaces, cgroups e UnionFS. Então, essas três tecnologias permitem características que a gente comentou anteriormente, que são bem-vindas e importantes, que permitem que o Docker funcione da forma que funciona. Então, assim, a primeira delas, a Namespaces, é o que permite com que aplicações diferentes usando o mesmo kernel fiquem isoladas umas das outras. Então, uma aplicação não consegue acessar ou manipular outra, mesmo estando no mesmo, entre aspas, sistema operacional. A gente tem outro conceito também comum do Linux, que é o cgroups, ou control groups, que permite com que a gente limite recursos computacionais para cada container, para cada Docker desse, né? Ou Docker container, como queria chamar. E a gente tem uma terceira tecnologia que é a Union FS, é um sistema de arquivos, mas que ele funciona em camadas, certo? E é o que permite as imagens Docker da forma que a gente utiliza. E o que é uma imagem Docker? É uma camada, são, digamos assim, dados camada sobre camada, que você vai construindo, somente leitura, e você vai podendo fazer modificações a partir dessa sobreposição de camadas, né? Então, assim, você cria uma nova camada com informações complementares, mas diferentes. Percebe o conceito das camadas? Então, assim, você vai ter os dados novos, mas não vai deixar de ter os dados das camadas inferiores. Por quê? Porque você vê essas camadas combinadas, você acessa essas camadas combinadas. Então, em essência, resumindo, você tem a imagem de Docker, que é um arquivo, pensem como uma receita de bolo, né? E você pode instanciar esse Docker em várias vezes. Então, você tem uma imagem do Ubuntu versão com o servidor web instalado, versão 10.5, e você pode criar vários containers com base nessa imagem. E aí você cria 10 containers com base nessa imagem, você vai ter 10 servidores web iguais, né? E aí depois você pode destruir esses 10 servidores web e criar mais quantos quiser com base nessa imagem. Tá? É basicamente isso, certo? Ou seja, um Docker é uma imagem de container em execução, né? Essa imagem de container, é importante falar que ela pode vir de um repositório ou ela pode vir ser criada. Você pode criar sua imagem de container. E aí aqui a gente tem uma sugestão, uma referência de workflow, né, para um container, para surgir um container, para se criar um container. Você pode utilizar o Docker Build para criar a imagem de container que você quer, seja com base em uma imagem que existe na sua máquina ou com base em uma imagem que você vai baixar de um repositório também, certo? Por padrão, o Docker utiliza o repositório Docker Hub. E aí lá no Docker Hub tem imagens das mais variadas, né? E aí você pode baixar uma imagem dessa, personalizar e criar sua própria imagem, ou usar a imagem da forma que você baixou. E em resumo, você pode usar o Docker Build para criar a imagem e o Docker Run para rodar essa imagem, ou seja, para instanciar o container, certo? E quando a gente fala de criar imagem, um aspecto importante é o Dockerfile, né? Ele tem um papel relevante na criação das imagens Docker. E o que é o Dockerfile? Ele é um arquivo de texto, sem burocracia, que vai ter o passo a passo dos comandos que que o Docker Build vai usar para criar a imagem. Então, assim, basicamente vai ser a ferramenta que você vai usar para personalizar aquela imagem. E aí a gente vai ver alguns comandos aí do Dockerfile, mas você vai mudar a pasta, vai executar comando ali dentro, etc. Criar uma receita para isso. E quando o Docker Build for executado, ele vai rodar esses comandos do Dockerfile, né? Então vamos lá. E aí como é que a gente roda o Docker Build? Docker Build -t, imagem, tag da imagem e local, né? Mas vamos ver aqui mais detalhadamente. No próximo slide eu vou mostrar como é que a gente edita o Dockerfile, né? Nesse aqui, tem um comando importante que é assim, se eu posso armazenar imagens localmente, como é que eu vejo as imagens que eu estou armazenando? Você vai usar o Docker Images. Nesse print aqui, a gente vê, ó, esses repositórios, utilizando essas tags, tem essas imagens criadas nessa data com esse tamanho. Então, você tem o Ubuntu, com a tag latest, que é tipo a última versão. A imagem é essa aqui, criada há 3 dias atrás, com esse tamanho.
Olha como é pequenininho, pessoal, o tamanho do Docker, da imagem Docker, né? 74 mega, mais ou menos, megabytes. O que é que isso quer dizer? Que isso corrobora com o que a gente falou anteriormente, né? Sobre o Docker, ele ser muito enxuto em tamanho, porque ele tá deixando de repetir muita coisa. Em resumo, é isso. Se comparado às máquinas virtuais e se comparado ao Bare Metal, né? E aí, aqui a gente tem um exemplo do Docker Run, certo? Você pode usar o Docker Run, -it, uma imagem, e você pode usar também um comando, que vai rodar. Então, lembre que o Docker Run instancia um container, né? E aí, se você rodar, por exemplo, Docker Run, -it, myubuntu, que é uma imagem que eu tenho, na versão latest, que eu podia ter várias versões, né, desse myubuntu, na versão latest, e eu quero que rode o /bin/sh, que é um shell, né? E no /bin/sh, rodar um ls, que é o comando ls. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou rodar o container, rodar o /bin/sh, rodar o ls e sair. Aí olha só, o resultado foi a lista das pastas do container myubuntu, né? Tá, então aqui a gente começa a descrever detalhadamente, em linhas gerais, aliás, como é que é um Dockerfile, né? Como é que eu personalizo uma imagem Docker. Então, você tem alguns comandos no Dockerfile, alguns itens que você pode utilizar, né? O primeiro deles aqui, o from, sim, aqui, pessoal, está um exemplo de um Dockerfile. Como eu falei, é um arquivo texto que você vai salvar com esse nome e vai usar na hora do build. Então, você tem o from, e aqui é from Python. É basicamente o seguinte, eu quero usar a imagem Python, né? Aí você tem o workdir, que é o diretório de trabalho. Então, ó, isso aqui vai ser, a gente está dizendo para o Dockerfile para usar o /home e /ubuntu, nesse caso, como diretório de trabalho. A gente pode utilizar o copy para copiar alguma coisa para dentro do container, da imagem, né? Ainda não é o container. Então, assim, nesse caso aqui, copie uma coisa que está na minha pasta agora, que eu estou criando o Dockerfile, que é, no caso, é o código da aplicação web, né? Da aplicação em Python. Então, copie o servidor aqui, sampleapp.py, para home /ubuntu, né? A gente pode utilizar o run também. E esse run, ele vai ser utilizado para rodar comandos no container, né? Então, por exemplo, pipe install Flask. Flask é um framework para web, né? Para fazer APIs, etc. Então, assim, basicamente aqui ele vai rodar o comando para instalar o Flask, né? Quando você instanciar o container. E a gente tem o CMD. O que é que o CMD faz? Ele vai executar um comando quando o usuário rodar o container mesmo. Então, por exemplo, cmd python /home/ubuntu /sampleapp.py. Nesse caso aqui, ó, usar o Python para rodar esse script do servidor é rodar o servidor web. Então, eu quero que quando a imagem de container, quando o container for instanciado com base nessa imagem, ele rode o Python rodando esse script. Se fosse o servidor web, poderia ser iniciar o servidor web, enfim. Basicamente, esse comando é o comando que vai ser rodado, executado, quando a imagem for instanciada como container, né? E tem o comando expose, que ele basicamente vai expor a porta 8080. Então, aqui, essa aplicação web, no código, deve estar indicando que ela vai funcionar na porta 8080 e eu estou expondo a porta 8080 na máquina, né, que rodar essa aplicação. E continuando na anatomia do Dockerfile, o Docker ele tira vantagem do que é armazenado em cache para acelerar as coisas. Então, assim, o que já está salvo, ele não vai baixar de novo, enfim, vai reaproveitar, né? O comando Docker Build é usado para criar a imagem em si. E como é que a gente starta ou inicia um container Docker localmente, né? Depois de fazer o build da imagem com base no Dockerfile, a gente vai criar um novo container usando essa imagem. Para isso, a gente usa o comando docker run, certo? Então, docker run e a imagem. Tem algumas opções que a gente pode usar que são importantes, né? Por exemplo, -d vem de attach. Bom, tem alguns parâmetros que a gente pode usar que são importantes. Bom, e aí como é que a gente inicia um container Docker localmente, né? A gente vai usar a imagem criada com o Dockerfile, certo? E usar o comando docker run para transformar essa imagem em cópias dessa imagem na memória, ou seja, em instâncias do container.
Para isso, a gente pode utilizar o Docker Run, nome da imagem, né? Tem alguns parâmetros que a gente pode utilizar. Por exemplo, "-d", que vem de "detach", ele vai desanexar a execução aqui do terminal, certo? Então, esse container vai rodar em background. Nada que você não possa depois ingressar no container, certo? Mas ele não fica preso ao terminal, porque se ele ficar preso ao terminal, como processo filho, quando você finalizar esse terminal, que deu origem a essa execução, você fecha também o Docker, né? Então, você pode usar o comando "-d" para um ficar independente do outro. E a gente tem o comando "-p", né, que serve para publicar a porta que foi exposta, certo? E aí tem um outro comando importante, que é o Docker PS, e ele vai listar para a gente os Dockers em execução, né? Olha só, no caso aqui, essas colunas é porque aqui tá, digamos assim, com o tamanho do terminal tá pequeno. Primeira coluna é Container ID, que é isso aqui. Segunda coluna é Image, aqui é Image, Sample App Image. Terceira coluna é o comando, olha só o comando, /bin, /sh, -c, Python, alguma coisa, comando que estava lá no CMD, né, do Dockerfile. Quando foi criado, há 5 segundos atrás, o status. Então tá up, né, tá funcionando. Aí tem a porta, ou seja, 0.0.0.0, 2.32774, porta, mapeado aqui para a porta 8080 TCP. E por fim, o nome que está Jovial Summit, né, aqui. E continuando, você tem como mudar esse nome, certo? Utilizando o parâmetro "-name". Então, docker run, "-d", "-p", "-name", eu quero chamar de Python test, que é mais familiar para mim, e a imagem que vai ser usada para gerar esse container, né? E aí, bem, percebam que o container, todos os containers, eles podem utilizar a mesma porta, vários containers podem utilizar a mesma porta, certo? Mas isso vai ser só uma porta interna. Isso permite com que a gente possa ter, por exemplo, 2 containers web, utilizando a porta 80, sem um conflito. Lembrando que as portas, digamos assim, os endpoints no computador, eles têm que ser únicos, ou seja, você tem uma interface que tem um IP, para subir a porta 80, para a porta 80 ficar aberta para esse IP, outro processo ele não vai poder fazer o uso ou ficar listening, ouvindo na porta 80 também, né? Então, containers contornam isso tendo essas portas internas. Você pode rodar diversos containers na porta 80, não tem problema. E a porta que é mapeada nessa porta 80, aí elas vão ser diferentes no sistema operacional que está rodando esses containers, né? Então, assim, nesse caso aqui, a porta é 32774, né? Ele repassa o que vem da 32774 para a porta 80 desse container. É o port forward, não é isso? E aí, como é que a gente testa isso? Pode utilizar a sua aplicação web, pode abrir o navegador, coloca o IP e porta, né? A porta está exposta. No terminal, você pode utilizar o seu URL, por exemplo, aqui, ó, seu URL localhost na porta 32774. E aí, conectou, né? Conectou localmente e tinha uma coisa escutando nessa porta, né? Um servidor web escutando nessa porta. Dockers também permitem com que a gente especifique uma porta em particular para fazer o repasse, certo? Então, ó, docker run, "-d", "-p", "-p" minúsculo nesse caso, e eu posso fazer o forward da porta 8080 para a porta 8080. E aí, "-name", Python test, e o nome da imagem, né? Mesma coisa, vejam que está um pouquinho desorganizado porque o terminal é pequeno. Então, primeira coluna, Container ID, Images, Commands, Create, Status, Ports, Names. Então, Container ID é isso aqui, próxima linha de Container ID, isso aqui. Image, Sample App Image, ambos funcionam a partir da mesma imagem, né? São containers baseados na mesma imagem. Comando mesmo, criado. Um foi criado depois do outro. Status, ambos estão app, e um tem mais tempo do que o outro. Porta e nome. Aí, olha só, é a porta que diferencia, né? Você vê que um está na 8080, o outro está na 32774. Apesar de ambos estarem internamente na porta 8080, né? Você tem um mapeamento da porta 8080 externa para 8080, no Python Test, e o outro mapeamento da porta 32774 para a porta 8080 em Jovial Summit. Tá? E aí, o que mais? A gente pode utilizar o Docker exec para executar algum comando, certo? Então, assim, se eu quero só executar um comando no container e sair, eu não vou querer criar um console no container, etc. Posso usar Docker exec -it o nome do container. Um dos programas que eu posso executar no container é o próprio terminal, né? O SH, por exemplo. Então, eu posso usar o Docker exec -it, o Docker,
E eu digo, Docker, execute o /bin/sh, e aí o /bin/sh é o shell. E aí, com isso aqui, ó, docker exec -it imagem e o /bin/sh, eu tenho um shell naquele container, não é isso? E aí, assim, um container, lembra, pessoal, container é efêmero, vou voltar aqui um pouco. Container é efêmero, então você não vai usar um container como a gente usa uma máquina virtual. Não é para estar criando coisa dentro do container, usando como se fosse uma máquina que vai durar. Ela é, você instancia quando precisa, e os dados não podem ficar, você não pode esperar que os dados não sejam perdidos. Eles vão ser perdidos porque ela é descartável. Né? E aí, bem, a gente pode parar um container, remover um container, né, com Docker Stop, Docker RM, e aí aqui com Docker PS a gente vê, né, os containers foram removidos, certo? A gente também pode publicar um Docker, uma imagem Docker que a gente criou num registro, certo? Tanto você pode ter o seu registro próprio, como você pode utilizar um registro, e perceba, quando eu falo registro, é um repositório, né, de imagens. Então, tanto você pode utilizar o seu repositório, registro próprio, quanto utilizar o Docker Hub, que é um repositório público. Né? E aí, olha só, você vai usar o Docker Login, bota seu usuário e senha, e depois de logado, você consegue fazer o commit da imagem que você criou, personalizada, por exemplo. Né? Então, assim, Docker PS, quais são as imagens que a gente tem aqui? São essas aqui. Né? A gente pode utilizar o Docker tag para dar aquela tag. Lembra do latest? Você pode criar um latest, um V0, V1, V2. Então, como é que eu uso o Docker tag? Digo qual é o repositório, barra qual é a imagem, os pontos a tag. Você pode criar vários repositórios, mas por padrão você vai ter o repositório com o nome do seu usuário. Então, ó, o Docker tag, sample app, repositório, no caso aqui do exemplo é DevNet Student, que é o nome do usuário, barra sample app, que é a imagem, dos pontos a tag que você vai utilizar. No exemplo anterior era latest, nesse atual é V1, né? De repente você cria uma nova imagem melhorada, pode ser a V2. E aí, uma vez que você já tem uma imagem, você já botou a tag, ela está organizada, você pode jogar a imagem para o repositório. Para baixar uma imagem, você pode fazer o push para jogar a imagem para o repositório. Então, Docker push, repositório, imagem, tag. É isso? Docker push, devnet student, barra sample app, v1. E olha só, imagem enviada. Né? Tá aqui o checksum. Listando as imagens. Aí, olha só, tem a imagem devnet student sample local, é isso, 410 MB. E aí, se você for usar, você não precisa baixar ela do registro, né? Porém, se for em outra máquina, qualquer outra pessoa agora pode baixar essa imagem também. E aí, pessoal, tem uma observação importante sobre o ambiente de desenvolvimento, né? Lembra que a gente falou dos tiers, das camadas, né? Uma delas era development. O ambiente de desenvolvimento, ele é um ambiente que ele vai mimetizar o ambiente de produção, mas somente nos aspectos mais relevantes, certo? Como eu falei, você tem um ambiente de produção de 500 máquinas, seu ambiente de desenvolvimento não vai ter 500 máquinas, pode ter uma. Seu ambiente de produção tem diversos elementos de segurança, talvez seu ambiente de desenvolvimento não tenha todos eles. Então, um dos aspectos importantes para vocês terem em mente do ambiente de produção é que ele vai ter, talvez, aplicações de testes, aplicações de desenvolvimento, né? IDEs para o desenvolvedor, mas o ponto-chave é que ele tem que ser confortável para o desenvolvedor. Né? Porque quem vai desenvolver vai utilizar aquele ambiente frequentemente, e ali não é onde todas as validações vão ser feitas, enfim. Ali é o primeiro estágio do desenvolvimento. Então, lembra do trade-off que a gente falou sobre inovação? Ali é o primeiro ponto que tem que ser tranquilo para ter amplo, bom desenvolvimento. E para isso, para segurança, para aspectos de teste, de qualidade, a gente vai passando pelos outros estágios e tem que ter o rigor necessário de fato. Não é isso? Bom, pessoal, tem um laboratório que vale a pena ser feito, que é um laboratório justamente para colocar em prática esses aspectos teóricos que a gente levantou aqui, de fazer o build do container com aplicação web, utilizando Docker, certo?